Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Falso Mestre. Era um renomado mestre, um desses mestres que correm atrás da fama e gostam de acumular mais e mais discípulos. Em uma grande planície, reuniu centenas de discípulos e seguidores. Levantou-se, impostou a voz e disse: Meus amados, escutai a voz de quem sabe. Fez-se um grande silêncio, poder-se-ia escutar o voo rápido de um mosquito. Nunca deveis relacionar-vos com a mulher de outro, nunca, jamais deveis beber álcool e tampouco comer carne. Um dos seus assistentes atreveu-se a perguntar: Outro dia não eras tu que estavas abraçado com a esposa de Jair? Sim, era eu, respondeu o mestre. Então, outro ouvinte perguntou: Não te vi outro dia ao anoitecer bebendo na taberna? Esse era eu, respondeu o mestre. Um terceiro homem interrogou o mestre: Não eras tu que outro dia comias carne no mercado? Efetivamente, afirmou o mestre. Nesse momento, todos os assistentes sentiram-se indignados e começaram a protestar. Então, por que pedes a nós que façamos o que tu não fazes? E o falso mestre respondeu: Porque eu ensino, mas não pratico. Faça o que eu mando, não diga, não faça o que eu faço, né? Não tem esse dizer. Difícil a gente ter moral perante um aluno, perante um filho, perante uma sociedade, perante os nossos amigos. A gente prega uma coisa e faz outra. Ainda há pouco eu fiz uma leitura com os meus amigos no WhatsApp, que eu faço todos os dias pela manhã, e para a gente poder refletir, né, melhorar o nosso dia a dia, exercitar coisas boas. E veio uma mensagem do tipo assim: nós temos que ter paciência, nós temos que medir as nossas palavras, nós temos que tomar cuidado para não ferir o próximo. Às vezes a nossa intolerância, a nossa impaciência, a gente solta umas palavras que dói, que machuca. E aí, na hora que eu terminei a leitura, eu falei: gente, a mensagem de hoje veio direto para mim. Vê aí quem mais se identifica, né? Vamos parar para pensar. A gente anda machucando pessoas, falando coisas que a gente não deve, né? Se metendo onde não é chamado. Vamos, né, medir um pouco mais as nossas atitudes e palavras. Então, assim, é importante que a gente reconheça as nossas fraquezas, é muito importante que a gente reconheça as nossas falhas, para que a gente possa melhorar. Mas também não podemos ter essa coisa da falsa palavra, da falsa atitude, da falsa moral, porque essa mais dia menos dia cai. Lembrei também de uma situação. Tinha um amigo meu, um policial que era do PROERD, é um programa da Polícia Militar que faz prevenção de drogas nas escolas do estado. E esse policial, ele morava próximo da escola onde a gente trabalhava. E ele, lógico, na prevenção, ele fala para a molecada: não beba álcool, não pode usar cigarro. Ele faz todo um aparato, tem as dinâmicas da polícia, que é a cartilha. Ele segue a cartilha da polícia e vai dando exemplos. E nos exemplos ele colocou inclusive quanto de dinheiro que a pessoa gasta comprando um cigarro por dia, colocou o que a pessoa poderia comprar com aquele dinheiro gasto com bebida ou com cigarro no lugar do vício, o que a pessoa poderia adquirir durante alguns meses ou anos. E depois dele fazer toda aquela explanação, aquelas dinâmicas, dias e dias trabalhando com a molecada, esse policial foi num bar, numa lanchonete, não sei bem dizer o que, próximo da casa dele, que é próximo da escola, e lá estava o policial bebendo uma cervejinha com os amigos dele. Aí chega eu lá na minha sala de aula na outra semana, o aluno vem para mim e fala assim: professora, eu vi o policial fulano de tal bebendo. Ele falou pra gente que a gente não pode beber e o policial tava bebendo. Eu falei assim: mas ele tava bebendo muito? Ele tava bêbado? Como é que ele tava? Não, professor, eu não sei, mas ele tava bebendo. E ele falou pra gente que a gente não pode beber. Eu falei assim: olha, eu não vou ficar em maus lençóis por conta da atitude do outro, né? Falei pra ele assim: você pergunta pra ele. Quando ele entrar na sala de aula, que ele vier falar, você pergunta: policial, você tava lá naquele bar mesmo? Era você? Mas o menino falou pra mim assim, com tanta certeza: não, professor, mas era ele mesmo. Eu falei: mesmo assim, vai lá e pergunta pra ele: policial, você tava lá bebendo tal dia, tal hora, em tal lugar? Se ele te responder que sim, ele vai ter que justificar por que ele estava bebendo então, já que ele falou que bebida faz tão mal e ele estava bebendo. E se ele falar para você que não era ele, passa batido, esquece essa história, né? Porque aí cai na gente o quê? O cara já estava mentindo, né? Vai continuar mentindo, vai ser pior ainda, então não dá continuidade.
E aí o policial chegou na sala, o moleque, a primeira coisa que fez: ai, policial, eu te vi no final de semana, você tava bebendo em tal lugar, né? Aí o policial ficou pálido, né? Aquela saia justa. Aí ele falou assim: era comemoração de aniversário de um amigo meu, tava tomando só uma cervejinha. Aí a molecada, 40 alunos ali na sala, tudo, né? Pô, falou que não podia e ele tava bebendo. Aí ele pegou e tentou sair, né? Pela tangente. Olha, gente, era uma comemoração de adultos, né? Eu não estava bebendo, não é costume, eu não bebo sempre. É porque naquele momento as pessoas estavam numa comemoração. Então eu tomei um golinho de cerveja só para não ficar chato, só para fazer o social. Aí eu intervi, né? Aí eu sou a chata da história. Aí eu falei para ele assim: então, quando a gente tá passando para a molecada aquilo que não pode, não pode mesmo. Se eu fizer um pouco ou muito, tanto faz, eu estou fazendo. E isso muitas vezes atrapalha o processo de ensino-aprendizado, porque que nem eu falava para as crianças, eu vou usar o celular aqui na sala por uma questão de necessidade. De repente é uma parceria que está fechando para mim, uma data, porque eu tinha muitos parceiros, às vezes eu tinha palestra a semana inteira na minha sala. Só que para isso eu precisava mexer no celular. Eu ficava trancada de 8 a 12 horas por dia numa sala de aula. Que hora que eu ia conversar? De madrugada com meus amigos? Não dava. Para fechar a parceria, você tem que fechar durante o dia. Então, meu celular ficava aberto e tocando alguma coisa referente às palestras, eu respondia ali na frente das crianças. Quando elas terminavam lição, eu falava para elas: você quer pegar meu celular e brincar aqui? Pode brincar. Eu dava o meu celular para a molecada brincar, quando terminava, né, de fazer a lição. Então a gente tinha aquele combinado que o meu celular servia para mim e servia para eles, sem problema nenhum, desde que cada um cumprisse a sua obrigação. Eu não tenho nada para fazer, não vou deixar de dar uma lição, de explicar uma matéria para ficar olhando o celular. E também não vou encher a lousa de matéria, como eu cansei de ver alguns colegas lá, né? Para poder ficar sentado fuçando compra, né, no celular, enquanto a molecada está se matando para fazer uma atividade que está na lousa e fica lá por mais de uma hora aquela atividade. Então, tudo na sua dosagem. Aí eu falava para eles: vocês não podem trazer o celular, mas em contrapartida, quando eu terminar de fazer o que eu preciso fazer e vocês terminarem da sua obrigação, eu empresto meu celular. Vocês podem brincar um pouquinho com o jogo que tiver aqui dentro, sem problema nenhum. Então, a gente sempre teve esses acordos, né? Ou então eles pegavam meu celular para escolher música, colocava a música para a sala toda ouvir. Essa liberdade, esse respeito eu sempre tive com os meus alunos. A gente tinha acordos. Então, eu só não queria que eles trouxessem celular durante as aulas que eram regulares, que não tinha palestra, porque aí sim, aí sempre fica aquele celular embaixo da carteira tentando driblar a professora e mexendo no celular na hora errada. E eu não estava ali para ficar vigiando o aluno, eu sempre tive acordo com eles para que não ficasse aquela coisa assim: por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo? Eu não era chata assim com os alunos, porque eu colocava regra, limite e pronto. Então, a única coisa que eu falava para eles que eu fazia e que eu não dava liberdade para eles fazerem é trazer o celular para a sala de aula. Em contrapartida, a gente dividia meu celular entre eles, de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade. Quando tinha palestra, aí sim eu falava: pode trazer o celular, porque aí vocês vão tirar foto, vão filmar a palestra, vão utilizar para fazer os seus vídeos, para os seus trabalhos, então aí vocês podem trazer o celular. Agora, cansei de ver professor falando: não quero o celular na sala de aula, mas o cara ficava lá pendurado no celular. Aí a criança falava assim: engraçado, eu não posso trazer o celular, mas o professor pode ficar no celular o tempo todo, né? Quando você não dá o exemplo, fica muito difícil de você cobrar aquilo que você tanto deseja. Hoje, eu olho para algumas atitudes, infelizmente, que meu filho tem, que eu falo assim: eu não sei de onde que saiu. Porque eu nunca fui atrás de bebida para poder sanar um problema meu, para diminuir uma dor minha. Não. Às vezes eu tomo um vinho com queijo, como é que chama? Com frios ou com uma pizza, porque eu tenho vontade de experimentar a uva. E o vinho geralmente vem com um sabor um pouco mais picante, né? Por causa do álcool, mas um pouco álcool. Eu não gosto, se eu sentir muito álcool na bebida, aquilo ali já não corta o meu paladar, eu não gosto. E é uma vez ou nunca na vida. Agora falar que, não, eu tô cansado, eu preciso relaxar, vou tomar um gole de álcool, isso não existe, né? Isso é para pessoa fraca, que não tem como enfrentar os seus problemas e faz isso. E aí passa essa imagem para o filho vai fazer também. Ele vai, depois que você virar para o teu filho e falar assim: olha, não faça aquilo que eu tô fazendo, é tarde, ele vai fazer. Tava conversando isso com uma amiga ontem. Falei: a minha mãe fumou a vida inteira.
Eu olhava ela fumando e ela falava para mim assim: se um dia eu te pegar fumando, eu arrebento todos os seus dentes, hein? Eu vou ter que pagar dentista, não tem problema, mas eu não quero você fumando. E eu olhava pra cara dela, parecia uma chaminé, fumava o dia inteiro. Então, que moral que ela tinha? Aí ela falava assim: eu tenho moral porque eu tô viciada. Eu não quero você no vício. Então, eu tenho moral para falar que é uma coisa que não presta. Mas se é uma coisa que não presta, então eu não posso fazer. Essa seria a moral. Então, tudo aquilo que a gente quer ensinar, seja como pai, seja como professor, porque esse canal aqui, esse texto é voltado para o canal de educação. Então, tudo aquilo que eu quero ensinar, primeiro eu tenho que dar o exemplo. O exemplo realmente arrasta. Né? Você pode nem ter que falar, você não precisa nem falar. Eu não bebia, então eu estou dando o exemplo. Eu não quero que beba. Eu não fumo, então estou dando um exemplo que não é para fumar. Agora, se um filho, se um aluno, né? Eu já encontrei alunos aqui na porta da minha casa, o cara vem, me abraça depois de muitos anos, ô professora, que saudade e tal. E eu lá no Face eu já vi que o cara tava com narguilé. Eu falo pra ele, vem cá, rapaz, quando foi que eu falei pra você que você pode fumar narguilé? Ah, professora, é só pra tirar um barato, uma onda, uma festa. Não, peraí, quando é que foi que eu te ensinei isso aí? Ah, professora, nunca. Então da onde que você tirou isso? Ah, professora, sabe como é que é, né? Os amigos e tal. Eu falei, então, você é piolho? Você fica andando pela cabeça dos outros? Aí eles ficam doidos comigo. Quando eles chegam aqui na porta, que eu já começo a rezar o terço, aí eles, professora, a senhora não muda, né? A gente já cresceu, professora. A gente já sabe o que está fazendo. Eu falei, então, vocês cresceram, vocês vão formar família, vocês vão ter filhos e vão ensinar tudo de errado para os seus filhos. Vocês aprenderam errado? Não aprenderam errado. Então a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso de coisas erradas que nós fazemos e que a gente se justifica que eu sou dotado de falha e não é porque eu sou dotado de falha que eu não posso ensinar o que é certo. Então, se quer ensinar o que é certo, primeiro faça. Essa é a lei. O certo, o correto, primeiro fazer. Depois eu tenho moral para falar, depois eu tenho moral para ensinar. Caso contrário, são ensinamentos vagos, sem importância e que muitas das vezes não valem absolutamente nada na vida daquele que está aprendendo.